Ao vivo, o técnico do Palmeiras, a gente vai acompanhar a entrevista coletiva. Palmeiras sobe para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, um resultado expressivo, hein? Impressionante a campanha do Palmeiras como visitante, seja na Libertadores, seja no Brasileirão. Vai vivendo aí um ótimo momento. O time deste aí que vai falar agora aqui no Rodada Fox. Fala, Roger! É sempre um prazer enfrentar as equipes do Fernando. É a segunda vez que eu enfrento o Fernando como treinador, a primeira ainda contra o Juventude, ele no Guaratinguetá, eu perdi no Alfredo Jaconi por 2-0, e agora a gente teve a possibilidade de vencer e é atraente poder pensar a estratégia do jogo. Saber que de outro lado tem uma equipe com uma estrutura de jogo muito bem sedimentada, e que se você não fizer como você frisou, um jogo de xadrez ali, pensando cada ação no seu jogo, você vai ter muita dificuldade, né? E hoje, infelizmente, a nossa estratégia funcionou. O Fernando tem a ousadia e a coragem de propor que o seu jogo saia jogando desde a defesa. A gente iniciou o jogo pressionando alto e foram os momentos que a gente conseguiu roubar algumas bolas importantes, mas não conseguimos, logo em seguida da retenção da bola, encaixar alguns contra-ataques às costas ou dos alas ou do tripé de zagueiros que eles têm por dentro, e naquele momento estavam desorganizados em função da posse. Depois de uns 15 minutos, o Fernando tomou um pouco mais as ações do jogo, com o seu estilo, de posse. A nossa proposta era em função da amplitude com os laterais, de ter 3 zagueiros abertos e propor ter muitos jogadores na entrelinha, essa flutuação que a gente deveria conseguir marcar bem, impedir que essa bola chegasse do lado do campo, pois o sistema do Fernando, ele quer o lado, mas na verdade ele induz a um jogo de amplitude para voltar para o meio e daí gerar os desencaixes. Foi o momento do jogo que o Atlético gerou o maior perigo de gol para a gente. Teve uma ou duas oportunidades importantes de gol, o Jailson e o nosso sistema defensivo conseguiram intervir bem. No final do primeiro tempo a gente voltou de novo a adiantar a marcação e conseguimos o nosso gol, depois de um tempo de posse de bola e uma infiltração chegada de trás do Bruno Henrique. No segundo tempo se manteve com as trocas do Fernando, trazendo um pouco o Atlético para dentro do nosso campo, e a gente ficou com o contra-ataque à disposição e conseguimos encaixar algumas vezes, que nos deu a condição de sair no 3-1, e uma bola parada numa jogada ensaiada, a gente conseguiu o segundo gol. Eu fico muito feliz, o Atlético valorizou muito a nossa vitória, e como eu disse, é muito bom enfrentar as equipes do Fernando, porque faz com que a gente tenha que pensar o jogo de uma outra forma, e isso valoriza o futebol. Roger, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Sobre o Moisés, você já conversou com o jogador? Uma pergunta, ele havia, ok que você fala que trabalha com um grupo, um elenco, mas ele havia ganhado essa vaga do Lucas Lima? Nesse momento foi pela estratégia do jogo. A gente ter uma mobilidade maior ali, usar o Moisés ora como uma referência, ora por trás do William, com a mobilidade e os espaços que iam aparecer. No primeiro momento, tanto a ausência do Lucas no início do jogo quanto a do Miguel foi pela estratégia da partida. Agora vamos ver qual é o grau de desconforto que ele teve. Eu falei rapidamente com ele, ele sentiu algo, mas a gente tem que esperar o exame para ver de fato o que aconteceu. Roger, quando você falou aí, que gosta de enfrentar as equipes do Fernando, que exige bastante de você, de pensar bem o jogo, analisando os jogos do Atlético, onde você viu que você poderia ganhar o jogo? Dá para revelar? Se eu disser, eu tenho mais um jogo na volta ainda em São Paulo contra o Fernando. Esse segredo eu vou guardar. Mas se analisar o jogo numa câmera aberta, aqueles que têm um pouco mais de intimidade com as questões táticas vão perceber. Roger, boa noite. Olhando os números do Palmeiras na temporada, você tem um aproveitamento muito grande com seu time fora de casa. Quer saber qual é o segredo da equipe se sentir tão à vontade, muitas vezes jogando fora, para conseguir tão bons resultados longe de São Paulo? Então, para mim são dois aspectos bem latentes. O primeiro, que a gente se propõe a manter o zero do placar. Mantendo o zero do placar, jogando como visitante, a partir do que o tempo vai rolando, você vai jogando a pressão para o adversário e você vai
tendo mais espaços para jogar e organizar suas ações ofensivas, né? E como jogamos como visitante, dificilmente a torcida vai permitir que o jogador, que a equipe adversária jogue retrancado, recuado, e isso vai surgir espaço para a gente, né? Jogando em casa, né, a gente tem pressionado os adversários, tem feito bons jogos também, né? Mas por vezes, né, um sistema defensivo bem montado, como foi da Chapecoense, né, jogando no Allianz, não permitiu que a gente conseguisse vencer, né? Mas a estratégia jogando fora, ela não difere muito de jogar dentro de casa. Aqui em casa nós temos que propor o jogo, os espaços aí para o adversário vão aparecer e em algumas vezes podem ser bem prejudiciais, né, para uma equipe que está atacando e propondo o jogo dentro de casa. Roger, me permita voltar nessa analogia que nós fizemos do jogo de xadrez, mas você começa a pensar, obviamente, nessa partida do Atlético Paranaense, quando você poupa esses titulares né, no jogo do Alianza Lima, lá no Peru. Foram 9 jogadores que estavam fora, e para esse jogo seria mais desgastante, até a movimentação. Isso passou pela tua cabeça também? Bem, na verdade, a questão da gente, eu prefiro não usar nem poupar, nem preservar, porque a verdade é que a gente colocou jogadores mais descansados em campo para que aumentasse a nossa chance de vitória. E pensando, obviamente, também na maratona de jogos que a gente vai ter até a Copa, que vai ser muito exigente. Pelo fato de a gente ter um grupo bastante qualificado, nada impede que a gente consiga alterar a equipe. Claro que no número substancial como foi, e o entrosamento que a gente demonstrou quando o Allianz mostra que todos os jogadores estão preparados da mesma forma coletivamente para atuar. Por vezes, quando você altera assim, com 6, 7, 8 jogadores, perde-se um pouco da engrenagem, mas não foi o que aconteceu. Como eu disse, não é preservar, não é poupar. Eu costumo dizer para os atletas que é colocar os jogadores mais descansados, de tanque cheio, né, e aumentar nossas chances de vitória. Foi o que aconteceu. E hoje, novamente, a gente conseguiu estar inteiro boa parte do tempo, quase a totalidade do jogo, porque também os jogadores estavam descansados, aqueles que ficaram em São Paulo ou que foram e ficaram no banco e não entraram. Roger, como é que você viu o terceiro cartão amarelo do Felipe Melo? Ele está suspenso, tomou um cartão amarelo ainda no primeiro tempo, num jogo onde a bola nem estava em jogo ainda. Como que você viu esse cartão? Vai ter alguma conversa com ele? Um jogador extremamente experiente, né? Eu te confesso que eu vou precisar ver de novo. Eu vi que foi um cartão amarelo, mas não consegui enxergar o motivo, se foi por uma reclamação ou algo desse nível. Mas o certo é que o Thiago, no último jogo contra o Allianz, entrou e fez um jogo fenomenal também e vai substituir muito bem. Agora vamos rever, eu preciso rever o jogo para ver com detalhes o que aconteceu aí desse cartão. Ô, Roger, a resposta pode ser até óbvia, mas eu gostaria da sua avaliação, da sua opinião. Facilita até um pouco mais enfrentar um time que troca essa bola com tanta insistência ali na saída e essa bola fica sendo cruzada de um lado do outro na área? Você também deve ter estudado essa saída de bola do Atlético. Não facilita, né, porque da forma como o Fernando estrutura essas equipes, muitas vezes ele rompe uma linha com 6 jogadores e você acaba tendo que correr para o seu gol em inferioridade numérica. Vamos dizer, é uma forma corajosa de atuar, porque você traz os seus jogadores todos para dentro do seu campo, usa o goleiro para ser um a mais para a superioridade, e muitas vezes você joga com 8 contra 6 dentro do campo de defesa. É claro que quando um dos motivos de usar os 2 jogadores mais móveis da frente foi que a gente pudesse pressionar com um pouco mais de eficiência aquele setor onde a gente poderia se beneficiar dessa troca de passe. Mas é um risco que se corre e é bonito de ver, né, atraente. Eu também gostaria, né, que as equipes jogassem assim, mas eu confesso que eu não tenho tanta coragem quanto o Fernando. Por que o time não joga assim, então? Porque eu prefiro uma saída com um pouco mais de segurança. Roger, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho a respeito do confronto já do meio de semana. Muda-se a competição? O que você imagina desse confronto com a América lá na Independência? Então, agora um jogo de cada vez, né? O América jogou pelo Brasileiro ontem, foi esperado pelo Vasco, é uma equipe com um treinador há muito tempo, né? Desde o período que eu ainda estava no Atlético, o Anderson já estava no América e tem uma sequência de trabalho que permite ter uma equipe bastante estruturada, é uma equipe que ataca bastante, tem uma expectativa de gerar perigo de gol para o seu adversário grande. E agora de fato analisar, né, ver os jogos, né, para a gente montar a estratégia, descansar os atletas e trocar o canalzinho para a Copa do Brasil.